E, como de praxe, boa noite para todos que estão comigo aqui acompanhando essa videoconferência. Alguns amigos estão online nesse momento, é o nosso Anderson Volupec, o André, o Ari Alexandre, o Navarro, o Cacosa, o Paulo Cases e o Renato. Então, muito obrigado por estarem online e vamos iniciar a explanação do material que vai ser utilizado nesse padrão de atado. Hoje é a nossa aula número 23 e como nós estávamos trabalhando com pelo, eu resolvi já começar a mudar o nosso padrão para a imitação de insetos terrestres. Né? Eles são assim chamados porque eles não têm o seu desenvolvimento, o seu ciclo de vida submerso, né? No caso, como um inseto aquático. Então, o besouro, por exemplo, ele vai pôr os seus ovos em terra, vai cavar um buraco, a cigarra faz isso, e diversos outros tipos de insetos terrestres vão ter todo o seu ciclo desde o início na terra, embora exista alguns besouros que tenham um ciclo de vida aquático, tá bom? Então eu não quero colocar como regra, porque o estudo também não define nenhum padrão que vá fugir muito a essa questão de um artrópode, né? Outra característica dos insetos artrópodes é que eles têm bem definido o formato de suas patas. E o nosso padrão de atado que é trabalhado aqui, ele é mais impressionista e não realista. Embora tenham amigos que gostam de fazer o atado o mais realista possível para poder imitar o inseto de verdade. E a minha intenção não é essa. Desde o início do curso eu deixei bem claro para vocês que o estilo de atado é impressionista. O peixe tem que olhar e tem que acreditar que aquilo ali está imitando um besouro e vai subir para poder comer. Né? É muito comum, quando vai se aproximando o verão, de acontecer revoada desse tipo de inseto. E eles caem na água. Não somente o fato de sair voando e cair na água, não. Existe a questão também deles caírem da margem do rio para a água, da margem de uma represa para a água. Muitas vezes um rio que está correndo numa região de Mata Atlântica que tem a densa vegetação, eles vão ficar em cima da árvore, vão acabar caindo, e é uma oportunidade de alimentação que o peixe tem. Não vou nem me referir, por favor, ao lambari, que o lambari, ele vai, evidentemente, isso é um fato absoluto, ninguém vai me questionar isso, porque eu já vi muitas vezes. O lambari vai atacar o besouro, mas não vai caber na boca do bicho. Pô, pelo amor de Deus, né? Não tem nem consequência de imaginar isso. Os amigos que já pegaram, né, o lambari com imitação de uma formiga já é difícil. Ele se engasga com o gancho do anzol. Essa é a verdade. E a pessoa ainda bate palma acreditando que ele engoliu a formiga. Não, ele subiu porque o instinto dele é arrancar um pedaço, pô. Né? É uma criatura pequenininha que, pô, se você juntar 10 daquilo ali, é que nem piranha. Eles vão subir em cima do bicho para arrancar o máximo de pedaço possível que ele conseguir arrancar para poder comer. Por isso que seus dentes eles dilaceram, né? Eles mordem e dilaceram da mesma maneira que a piranha faz. Então, estando na superfície e imitando um inseto, o lambari vai subir. Ah, mas eu consegui pegar o lambari que ele colocou a boca no meu besouro. Ele se engasgou no gancho do seu anzol. Ponto final. Essa é a mais pura verdade. Agora, quando vamos falando já em tilápia, né, truta, né, matrinchã, pequenos dourados, né, isso tudo pode realmente acontecer, deles subirem para poder comer o inseto terrestre que está na superfície da água. Inclusive, no caso da truta, existe um besouro enorme, que é chamado besouro cantária, que o pessoal, inclusive, ou cantaria, não sei se a pronúncia em espanhol seria essa, que as pessoas confundem com outro besouro
que tem aquele formato, que tem uma espécie de chifre, né? Eles chamam de ciervo volador, né? Ou servo voador, porque tem uns chifres, né? Mas é diferente do besouro cantária. Porém, ambos são gigantescos. Então, e eles também ficam, muitos, voando, atravessando o rio de um lado para o outro. Alguns caem na água e a truta ataca. Da mesma maneira que acontece quando eles estão na árvore, que é muito comum os machos, né, eles vão gladiar um com o outro e um deles vai conseguir jogar o outro de cima da árvore, caindo no rio. E o ataque é alguma coisa totalmente fora do que vocês podem imaginar com relação aos filmes que vocês podem ver aí da truta pegando com delicadeza o inseto na superfície e depois afundando, né? E o pescador levantando a vara de fly com uma certa lentidão, né? E ferrando a truta e o combate acontecendo. A coisa acontece numa grosseria muito maior. O besouro cai da árvore, toca na árvore, uma truta de 50, 60, 70 centímetros pula em cima dele, come. Aquela que chegar primeiro ganha o prêmio. Então a coisa pode sair de um pequeno besouro que você queira fazer, né? Por exemplo, em um anzol número 12, um anzol número 10, e você pode passar a ter que atar em anzol número 8, número 6, número 4, número 2, número 1, tudo em função de você também estudar um pouco o que você pode encontrar em determinadas regiões quando for pescar. Então eu vou agora apresentar para vocês alguns materiais para que vocês possam compreender diferenças, né? Um dos primeiros materiais, e eu vejo muito nos vídeos, e fica difícil as pessoas explicarem, porque muitas vezes elas são muito técnicas, né? E eu não vou usar de muita questão técnica não, certo? Eu também vou mostrar, evidentemente, em close-up na câmera número 1. Mas aqui na câmera número 2, tem uma espuma, que parece muito uma espuma de EVA convencional, tá? Mas ela é diferente, tá? Ela é comercializada dizendo que tem as células abertas. Ela é chamada como Open Cell, né? Então essa questão dela ser Open Cell, que as suas células são abertas, traz uma maior flutuabilidade. Um pouco diferente do que seria uma espuma de EVA, que a gente encontra na papelaria, que é uma espuma de EVA mais densa, mais compacta, né? Essa aqui, por exemplo, né, uma placa de EVA, uma placa de EVA que eu vou colocar em detalhe também, em close, na câmera número 1, que ela não tem as células em open cell, em células abertas. Como fica difícil explicar esse assunto dessa maneira, e evidentemente eu vou mostrar, eu vou fazer uma comparação que vai ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Eu resolvi fazer um bolo, certo? Então quando eu preparei aquele bolo, seria mais ou menos fazendo uma receita de uma espuma expansiva, como essa que está aqui. Quimicamente ela vai seguir uma receita para fazer um bolo. No meu caso é bolo, porque eu não sei fazer espuma de EVA. Então, no que eu vou fazer o bolo, eu vou seguir uma proporção para colocar produto químico nela, ou fermento, ou orgânico, ou químico, para que o bolo possa fermentar. Então, eu vou explicar para vocês a diferença entre uma espuma dessa e a outra. A primeira, você conseguiu fazer o bolo bem feito, e ele não ficou solado. Então, quando você pegar aquele bolo fofo, macio, tá? Ele é open cell, ele tem as células abertas, tá? Você vai até saborear ele muito mais, tá? Agora imagina um bolo solado que você errou tudo que podia errar. E quando você tira aquela sola de sapato de dentro do forno, você não consegue nem comer, porque ele é pesado, não tem maciez e as células estão fechadas. Ou seja, a sua receita não deu certo. Então, a diferença entre escolher uma placa, né, de EVA convencional, ou escolher uma placa de espuma expansiva que seja open cell, é que essa aqui é mais leve e ela flutua mais e ela é macia.
Enquanto que essa aqui, ela é um pouco mais pesada, tá? E ela vai flutuar um pouco menos e ela vai ter um pouco mais de peso, tá? Eu nunca me refiro a essa questão de peso com relação ao fly, porque as pessoas se confundem muito. Mas existe sim uma relação de você montar um besouro que seja leve e um besouro que seja pesado. Você evidentemente não vai conseguir arremessar com o mesmo material, você não vai conseguir usar o mesmo equipamento de fly. Alguns besouros vocês podem fazer tão pequeninos que arremessaria com facilidade com um conjunto número 4, quiçá até um número 3. Né? Em compensação, dependendo do besouro que você fizer e do material que você selecionar, você pode precisar usar um conjunto número 6, né? Quiçá um conjunto número 7, como eu já vi alguns amigos precisando usar. Né? Tudo depende do volume daquela imitação de inseto que você fizer. Então fica essa questão um pouco mais esclarecida nesse momento para vocês. Uma questão que eu esqueci de comentar, né, com relação a onde adquirir esse material, né? Então, essa semana eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram que eu tenho conseguido comprar alguns materiais no catálogo da Vineyard, por intermédio do nosso amigo da Wild Fly Shop, chamado Francesco. Então, o que eu faço? Né, eu acesso o catálogo online da Vineyard, lá não tem o preço, mas tem o produto que está sendo oferecido, e entre os diversos produtos que tem, de produtos naturais, de materiais sintéticos, anzóis, etc e tal, eu mando uma listinha para o meu amigo Francesco e digo: Francesco, faz uma cotação para mim, eu estou interessado em comprar, certo? Então ele vai fazer aquela cotação, e ele passa o preço para mim. Se tiver dentro de acordo com o que eu quero, eu compro. Então foi assim que aconteceu a última compra, onde eu e o Navarro compramos uma capa de ren, né? Uma capa de ave fêmea, uma ave excelente para poder fazer o hackle da Soft Hackle. E o Paulo Casas também conseguiu comprar alguns outros materiais. Nós fizemos uma compra coletiva, cada um escolheu alguma coisa e trouxe. Então fica aqui a minha dica, que em alguns casos como esse, você pode encontrar essa espuma. Ela é apresentada no catálogo com o nome estrangeiro. Né? Ela não vai estar escrito espuma, de EVA. Vai estar escrito FOAM, né? F-O-A-M. Eu vou escrever aqui embaixo, você vai ver aqui no rodapé do vídeo. Então, você, por exemplo, você vai procurar entre as FOAM que tem lá no catálogo, algum deles que esteja escrito Open Cell, célula aberta, para que seja mais leve e mais macio. Mas isso também não quer dizer que você não vai conseguir montar esse besouro utilizando a nossa espuma de EVA, que é encontrada facilmente nas papelarias aqui do Brasil. A única questão necessária é que você vai ter que controlar bastante o volume, né? Evitar sobrepor uma quantidade muito grande de camadas de EVA, que quanto mais camada de EVA você for colocando, mais tendência dela ficar, além de volumosa, ela vai adquirindo massa e peso consequentemente a isso. Então vamos falar um pouco aqui sobre o anzol. Tá? Eu vou trocar de câmera, que uma vez trocando de câmera eu posso apresentar mais nitidamente as imagens para vocês. Câmera trocada. Eu deixei aqui na minha amostra o último atado, né? Eu deixei aqui o último atado. O último atado foi a Elk Hair Cats, né? Tá aí. E vamos tirar ela, colocar na minha basezinha de espuma aqui. Né? Eu tenho uma basezinha de espuma, vou mostrar em close-up para vocês, né? a placa Open Cell. Vocês podem ver esses microporos que tem aqui, mantém um grau de porosidade, as células abertas.
Aqui também lateralmente é possível ver, né? É possível ver lateralmente aqui que ela existe uma porosidade. Se eu espremer um pouco aqui, ó, ela vai deformar, né? Ela deforma, estrangulando esses poros, tá? E eu posso mostrar também a placa de EVA convencional, né, que vocês podem ver que ela também tem esses pequenos pontos, mas esses pontos não são abertos que nem o outro, né? E também a lateral dela a placa é mais densa, né? Ela tem uma certa densidade. Então ela não tem aquela maciez que eu pude mostrar na outra placa, tá? Essa aqui, por exemplo, ela tem duas cores, né? Ela tem essa cor de fundo aqui preta e tem esta cor aqui, né, oposta, que lembra muito a parte de cima, né, das costas de um besouro, né? Mas o importante é que você tem que compreender que essa parte bonitinha aqui, verdinha, quem vai ver é você, não é o peixe. O peixe ele vai ver por baixo, tá? Então ele vai ver o que você colocar por baixo, tá? Eu já separei aqui as duas placas, aquela ali, e depois no próximo encontro que a gente tiver, eu vou poder mostrar para vocês outras placas também, tá? Então, nesse momento, o foco é o anzol, tá? Como eu vou trabalhar de modo que vocês possam ter um bom ponto de visão, uma boa visibilidade, eu escolhi o anzol da Tiemco TMC número 100, que ele é um clássico anzol para dry fly, que pode ser utilizado no atado do besouro, porque o besouro tem o corpo muito compacto, né? Determinados insetos terrestres requer um anzol que tenha a haste longa, e por necessidade nós não usamos um anzol de dry fly, porque não ficaria uma montagem coerente. Aí nós acabamos fazendo uso de um anzol para ninfa, né? Ou nós fazemos o uso de um anzol para streamer, dependendo do caso. Então eu já abri a minha caixinha de anzol que está aqui, né? Já tem aqui o anzol e eu vou travar ele na morsa. Pronto. Coloquei na posição que eu gosto, tá? E eu vou colocar até um pouquinho mais para cima aqui assim. Pronto, para que vocês possam ver melhor. Quando eu inclino aqui assim, vocês conseguem ter uma visão melhor, né? Quando eu coloco assim para mim, né, vocês não devem estar vendo tão bem, mas isso são pequenos detalhes, né? Com relação ao fio de atado, vocês podem fazer uso de fio de atado que tenha 170 dNE, mas eu não vou usar, porque esse anzol aqui é no número 10, mas se você for usar um anzol número 8, que é maior, ou número 6, 4, eu recomendo que faça uso de um fio de atado mais grosso, que tenha 140 dNE, mas não vejo motivo de usar um mais grosso ainda com 210 dNE. No nosso caso aqui especificamente, tá? Eu vou fazer uso desse fio de atado que está aqui. Ele tem 72 dNE, que equivale no caso desse fabricante, a especificação está como 8/0. Também não vou me preocupar muito com a colocação do fio de atado, colocando pintas, como eu fiz nas últimas aulas. Eu vou trocar meu óculos aqui para poder ter uma boa visão. Eu prefiro trabalhar com óculos para ficar mais livre de utilizar uma lente de grau muito sofisticada. Essa aqui é bastante simples, ela é um clip-on que eu prendo sobre o óculos. Tá? Colocação padrão do fio de atado, né? Algumas pessoas querem economizar o máximo possível de fio de atado. Então, se você quiser realmente economizar o máximo possível de fio de atado, você tem que pinçar ele com as duas mãos no meio da haste do anzol e já vai dando algumas voltinhas aqui para que você possa fazer uma cama. Você vai fazer um revestimento, né? Um revestimento em volta da haste do anzol, e vocês vão ver que o fio de atado, né, ele já foi mordido aqui, ó, e eu vou continuar enrolando ele porque eu não preciso ter muito
muita qualidade nesse momento da colocação, não. Bem diferente do que eu mostrei para vocês em outros padrões de atado. Mesmo assim, vocês sabem que eu sou teimoso demais, e eu deixei o espaço aberto aqui, livre, né? Ali perto do olhar do anzol, existe um espaço aberto que eu sempre mantenho, para que eu possa finalizar a montagem da maneira que eu quero. Neste caso, como o besouro tem o corpo arredondado, tá? Eu vou fazer umas modificações com relação à colocação do fio de atado. Vocês sabem que se fosse um atado clássico, eu ia parar aqui, nesse ponto. Que esse ponto é o ponto em que a haste do anzol ela deixa de ser reta e começa a ficar curva. E nesse caso, eu escolhi a montagem de um besouro. E para a montagem do besouro, eu preciso fazer uso dessa curvatura aqui, para que ele possa fazer a corcova dele. Então eu vou levar esse fio de atado, também não precisa ser colocado com uma obra de arte, não. Tá? Vocês podem invadir a parte curva do anzol, mas também não exagera muito, tá? Essa invasão que eu já fiz aqui é mais do que o suficiente para poder fazer a colocação. E para levar o fio de atado para frente, você poderia tomar duas decisões nesse momento. A primeira decisão é colocar espaçado, como se fosse um parafuso, dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Tá? Você vai colocando ele espaçado e você vai, com isso, economizar o quê? A colocação de fio de atado. Ou você colocaria volta por volta, né? Lado a lado, gastando uma quantidade maior de material. Como eu vou trabalhar fazendo colagem, então eu não vejo muito motivo de fazer a montagem tão bem, com a fiação, com fio de atado tão bem colocado e organizado. Voltando à nossa espuma de EVA, tá? Eu já cortei essa aqui. Tá? Vocês podem ver que ela é mais deformada, ela é menos lisa, a superfície dela, né? Tem uma porosidade por cima dela. Tá? Então, e o tamanho que eu cortei também. Né? As pessoas muitas vezes não têm muita ideia. Fausto, você usou uma régua para medir? Não, eu não usei uma régua para medir, não. Tá? A régua é essa aqui, tá? Mas eu não usei, não. Tá? O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei o anzol sobre a placa, né? Que a placa ela é maior, e escolhi de modo que a tira que eu fosse cortar, ela ficasse bem rente aqui a parte de cima, né? Essa parte superficial aqui do anzol, né? Algumas pessoas acham que eu corto rente à haste, né? Não, eu corto um pouquinho acima da haste, né? Para poder fazer o besouro. E aqui embaixo eu também tiro uma linha imaginária e tiro uma reta aqui e vejo qual é a espessura que eu tenho. Né? Então seria mais ou menos, a grosso modo, né? Eu uso mais ou menos essa medida aqui assim, ó, da parte inferior, superior, uma pequena folguinha entre as duas partes aqui, para que você possa compreender que ele não tem exatamente a medida do anzol. Né? É um pouquinho mais do que um anzol para poder fazer o besouro. Quando coloca assim lado a lado, vocês podem ver que está bem próximo do que eu estou relatando para vocês. Eu vou inclinar um pouquinho mais aqui para que você possa ver que eu tô passando um pouquinho aqui da curvatura de baixo da ponta do anzol e estou passando um pouquinho de cima de onde eu coloquei a linha. Então tá aí uma medida excelente para poder fazer o nosso besouro. Se você quiser fazer o besouro um pouquinho mais gordinho, você tem que fazer ele um pouquinho mais largo. Para aqueles amigos que querem fazer medida e precisão e etc e tal, eu tenho aqui em milímetros. Em milímetros eu tenho 7 milímetros de largura. Tá bom? No caso aqui, para esse anzol Tienco. E o comprimento, eu cortei uma tirinha de 5 centímetros. Tá? Então eu tenho aqui, no caso, uma tira que tem quase 5 centímetros. Talvez tenha um pouquinho menos,
né? Colocando aqui lado a lado certinho, tem quase 4,8 milímetros, que eu também não faço a coisa com muita matemática de medida, não. O que eu quero é ter possibilidade de rebater para frente, né, esse material. Tá? Então, a primeira questão que eu faço aqui, né, eu sempre faço um corte para poder ficar a pontinha fina. Eu corto de um lado e corto do outro. Tá aí as duas partes. Eu vou colar essa parte aqui em cima. Eu vou usar cola. Então, a cola que eu uso é uma cola de ciano acrilato. No caso, eu escolhi aqui. Eu estou usando a Loctite, a Super Bonder. Você pode usar de outra marca, Tech Bond, qualquer outra marca, né? Para variar, eu dei uma bobeira, esqueci de trazer o meu papelzinho para fazer a limpeza aqui, mas não tem problema não. Eu vou colocar aqui em cima um pouco da cola, tá? Evita um exagero, tá? O suficiente para você ter como trabalhar, tá? Você pode usar a própria espuma para poder espalhar um pouquinho, né? E você vai posicionar ela, né? Deixando ali a parte do pescoço do anzol livre, porque você vai trabalhar ali e você já vai poder agora fazer uma ligeira curvatura, né? Eu estou curvando suavemente a espuma, né? Para poder morder o primeiro ponto de travamento. Coloquei 4 voltinhas aqui, eu não preciso mais do que isso. A cola vai ajudar a prender, tá? As próximas voltas eu vou espaçar, tá? Eu vou espaçando aqui assim, ó. 2 voltinhas se for o caso. Depois você espaça mais um pouco, tá? Você pode ir espaçando. Mantém uma certa tensão de curvatura para você poder apertar, né? Observa que ele naturalmente fez um gomo. Esse gomo está estufado porque está sendo pressionado com ar, né? Ele faz uma espécie de uma bolha, tá? E eu vou levando esse fio de atado até chegar naquela curvatura final lá, pô. Né? Eu levanto aqui, se for o caso, para poder ver, né? Eu poder enxergar onde eu parei. Acredito que eu já estou no ponto. Pronto, já fiz a curvatura. Tá? Eu agora vou dar um fechamento nessas bolhas. Tá? Não é necessário fechar, mas eu vou fechar um pouquinho. Pronto. Tá? Para que você tenha ela bem presa. Porque esse material que está aqui, eu vou dobrar ele. Eu vou dobrar ele para frente, dessa maneira que está aqui, para fazer a curvatura do besouro. Tá? Para quem nunca observou, né? Essa carapaça que reveste as costas do besouro está, na realidade, revestindo e protegendo as suas frágeis asas, né? Inclusive, alguns amigos gostam de colocar uma pontinha dessas asas aparecendo, para dar aquela aparência como se o inseto tivesse aberto o seu estojo das costas, que ele abre aquelas carapaças como se fosse um robô, né? Ele abre aquelas costas dele, levanta aquela carapaça. Aquela carapaça tem o único objetivo de manter as asas protegidas e expõe as asas. Quando expõe as asas, ele começa a voar e você até escuta o barulho dele, parece um helicóptero passando sobre a sua cabeça. É muito comum encontrar essa situação. Então eu poderia estrangular mais ainda o corpo aqui, colocando mais fio de atado, mas não é necessário fazer isso. Tá? Eu tenho mais interesse agora, nesse momento, em fazer o enchimento do corpo. Para fazer o enchimento do corpo, você tem duas, né? Vou colocar 3 possibilidades, tá bom? Claro que você vai descobrir muitas mais possibilidades. A primeira possibilidade seria fazer uso, tá? De um chenille como esse que está aqui, né? Você pode ver que esse chenille aqui tem um brilho, tem um tom parecido com verde, rajado,
pode ser considerado bastante interessante para você poder fazer aqui o enchimento do corpo, né? Alguns besouros têm a sua parte de baixo iridescente, num tom esverdeado muito parecido com esse. Tá? Outra possibilidade que você pode fazer uso deixa eu apanhar aqui, é fazer uso aqui, ó. Fazer uso do Peacock Ear, né? Eu tenho aqui a opção large, significa que esse Peacock Ear que está aqui, ele é comprido. Eu mantenho tudo junto aqui no saquinho plástico para poder facilitar o manejo. Eu vou tirar, veio junto também veio junto um olho que eu guardo, né? Eu posso precisar fazer uso, mas eu não vou usar nesse momento. Mas eu tenho aqui o Peacock Ear, que tem uma iridescência fantástica. E é um material bastante barato para poder encontrar e fazer uso. É econômico. Tá? Então eu vou pegar aqui uma quantidade X. Né? Não estou muito preocupado com relação à quantidade, mas um anzol número 10, ele aceita muito bem aqui 5 ou 6 tiras de Peacock Ear sem problema nenhum. Tá? Eu vou pegar no escuro uma quantidade, né? Aproximadamente, deixa-me ver quantos tem, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tem 6. Pronto. Lembrando vocês que a parte que recebe a costura, né? O Peacock Ear, né? Essa opção chamada Strung, né? As penas são costuradas aqui nesse barbante. Então essa parte que é costurada aqui, ela tem o talo bem grossinho, que foi a parte que foi puxada e retirada do talo da pena da ave mesmo. No caso, o pavão. Eu também não vou me preocupar com o alinhamento nesse momento, porque o strung ele é bem alinhado aqui na raiz. O que pode estar desalinhado é aqui para cima. Né? Aqui para cima é a parte mais frágil da pena. Já expliquei para vocês isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um cortezinho de alinhamento aqui em cima. Se você quiser dar esse corte, é claro, né? Esse corte de alinhamento vai fazer com que todas as pontas fiquem alinhadas. Pronto. E agora eu vou fazer a fixação. Né? Eu vou fazer a fixação dessa ponta que está aqui. Dessa ponta que está aqui. Para poder formar a colocação do Peacock Ear. A maioria dos atadores tem o hábito de colocar o Peacock Ear nesse momento assim e levar o fio de atado para trás. O que eu vou fazer aqui agora com vocês tem outro objetivo. Né? O objetivo é fazer um reforço. Então, para fazer esse reforço do Peacock Ear, eu vou levar o fio de atado para trás. Você não precisa fazer isso com muita precisão não, tá? Você leva ele até o indexador final, né? O indexador final é o último ponto colocado, e você vai fazer uma alça. Você vai fazer uma alça de aproximadamente 5 centímetros também, tá? Aproximadamente isso, fica difícil medir, né? Eu tô acostumado a colocar o dedo indicador formando essa alça aqui. Se ela ficar mais comprida também não é problema, tá? Então eu faço algumas voltas aqui, depois eu laço a bobineira, o fio de atado, e mantenho aqui a alça está aberta. É possível ver o fio aberto. Agora o fio está fechado e eu posso levar, né, um pouco à frente. Pronto, aqui assim. O suficiente para que eu possa agora o quê? Para que eu possa agora colocar o Peacock Ear no seu devido local. Tá bom? Então eu vou agora fazer a colocação dele. Um instantinho só, que desalinhou uma pecinha aqui. É um hábito meu dar um puxão para alinhar. Então eu sempre coloco na posição que eu quero, né? E depois eu faço eu junto todo o conjunto de um lado e do outro e vou puxando suavemente para trás, com o objetivo de encurtar, né? Observa que eu estou segurando para cima, né? Como se fosse uma letra V, e eu suavemente vou puxando o suficiente para que eu possa travar
essas penas. Tá? Não precisa ter muita precisão, porque isso tudo vai ficar escondido, tá? Tudo isso aqui vai ficar escondido. Você pode colocar e pode cortar depois, né? O excedente você corta. Pronto, já está colocado. E agora eu vou cortar alguns excedentes. Prontinho. E eu agora tenho na parte de cima o peacock-eel, e por acaso eu cortei também, consegui cortar, né, na mesma medida eu consegui cortar, montar a alça, né? Então eu tenho o fio de atado fazendo um loop para cima e tenho 6 cerdas aqui de peacock-eel, né? Então o que eu posso fazer agora? Eu vou juntar tudo, vou pegar uma pinça, já mostrei para vocês, um Record Plier, que é uma ferramenta de instrumento eletrônico, né? Não é a primeira vez que eu uso esse, também não é a primeira vez que eu uso esse outro aqui, tá? São alicates, são pinças de instrumento eletrônico. Eu abro, esse local aqui é preso no componente eletrônico para você poder fazer a medição de tensão, corrente elétrica, e eu agora vou usar essa pinça para poder prender todo o conjunto aqui embaixo, né? Ele está preso dessa maneira que está aqui, ó. Observa como fica, né? Vocês conseguem ver a raiz aqui, bem a parte mais grossa da pena, consegue ver a alça do fio de atado, e eu agora vou girando no sentido anti-horário, no meu caso aqui, no meu ponto de vista, você gira no sentido anti-horário e dá uma volta, tá bom? Dá uma volta, cuidado para não arrebentar, batendo aqui na ponta do anzol. Aí quando eu dou uma volta, eu venho aqui, dou mais uma aqui e levo para frente. Tá bom? Aí eu continuo fazendo esse movimento, dou mais um giro aqui atrás e vou para frente. E continuo fazendo essa manobra, gira e enrola. Gira e enrola. Gira e enrola. Gira e enrola. Até chegar no ponto final, onde vai ser feito o travamento, tá? Falta só mais uma voltinha só, talvez eu consiga fazer mais uma, não há necessidade. Não há necessidade de mais uma volta, não. Então, o que eu vou fazer? Para evitar que o conjunto se desmanche, né? Eu vou colocar o dedo indicador aqui em cima, segurando tudo, vou abrir a ferramenta, vou destravar ela, vou dar uma última voltinha aqui, mantendo para cima e vou laçar. Lacei uma, lacei duas, lacei 3, já mostrei bem para vocês por que eu faço isso, tá bom? Tá? E agora eu vou colocar com 3 voltinhas aqui na frente, tá bom? Tá? Pronto, cortei. Agora você pode fazer a montagem das perninhas da maneira que você achar mais interessante com relação a isso, né? Algumas pessoas gostam de colocar pernas de materiais diferentes, né? Então eu vou levar o fio de atado para um ponto de indexação para fazer a montagem. Eu vou considerar aqui, né? Mais ou menos nesse ponto que está aqui assim, ó. Vocês podem considerar como sendo 1/3 do corpo, né? 1/3 do corpo, aproximadamente. Eu já tenho condições de colocar aqui as perninhas, né? E o material usado para as perninhas, né? Vocês podem usar de materiais distintos, né? Se vocês quiserem comprar pernas de silicone, né? Vocês podem comprar de qualidade boa, né? Algumas pernas de silicone, essa coleção que está aqui, por exemplo, eu tenho material de silicone mesmo, tá? Então é muito difícil esse tipo de material aqui apodrecer, tá? Essa peça que está aqui na minha mão, que eu estou mostrando para vocês, ela já está comigo há aproximadamente 7 anos, tá? Então elas nunca perderam a elasticidade, tá? Então seria uma possibilidade de fazer uso, tá bom? Fica a seu critério como vai ser feito, qual o material usado. Esse outro material que está aqui, tá?
ele está comigo também há uma quantidade de tempo muito grande, aproximadamente 10 anos. Tá? Ele foi comercializado com o nome de Rubber Legs, mas observa que ele está ainda bastante elástico, tem bastante flexibilidade, não houve deterioração. Por que eu estou tocando nesse assunto? Né? Porque eu já vi muita mosca dentro da minha flybox, né? com as perninhas toda podre, né? Todas elas enrijecidas, e muitas vezes no simples fato de eu manusear o besouro para poder dar o nó, as perninhas se romperam, né? Porque estavam podres. Então você fica na sua escolha fazer uso dessas perninhas. Também não é necessário ficar muito preocupado com relação à quantidade de pernas, né? Porque um artrópode tem, no caso aqui, um besouro como esse aqui, você vai colocar 6 perninhas, mas convenhamos que também é uma questão que você pode flexibilizar um pouquinho com relação a isso, tá bom? Então vocês podem colocar indexado aqui agora, nesse momento, tá? Ou você pode colocar indexado depois que você finalizar o atado. É preferência minha colocar depois, tá? É uma questão apenas de procedimento de montagem. Algumas pessoas são muito criteriosas com relação à posição física, tá? Que vai colocar a perninha. Então eu não quero me prender nesse momento com relação a essa questão, porque o meu atado não é realista. Tá? Então eu não quero colocar 2 perninhas mais compridas para trás, com 2 perninhas para frente. Então eu vou deixar para colocar essa questão de maneira mais simples possível. Tá? Mas se você fosse colocar agora, você teria que cortar alguns pedaços. Tá? Por exemplo, vou colocar 2 pedaços aqui. Tá? 2 pedaços aqui já seria o suficiente para que você pudesse ter uma ideia, para que depois pudesse cortar, tá? Fazer a colocação. Geralmente as pessoas colocam 2 pedaços como esse que está assim e faz uma dobra. Faz uma dobra, né? Juntando as 4 pontas. Não precisa ficar bem alinhadinho, né? Pode ficar mais ou menos assim e coloca por cima. Dessa maneira que eu estou colocando aqui assim, ó. Né? Vocês podem ver que tem... Pronto, coloquei assim. Eu tenho aqui, deixa eu colocar minha lente para melhorar a visão. Né? Eu tenho 2 perninhas para um lado e 2 perninhas para o outro. E eu agora posso fazer um pequeno alinhamento dessas perninhas aqui, sem me preocupar muito com o local que elas estão nesse momento. Tá? Uma delas saiu da posição, essa aqui saiu um pouquinho da posição, eu puxo ela para cá, aqui assim. A outra está aqui, pronto. Então eu tenho 2 aqui, 2 ali, né? Duas de cada lado, né? Eu tenho 2 perninhas aqui desse lado, né? Tenho 2 aqui. Quando eu cortar vai dar um total de 8. Se você quiser ver as perninhas todas depois, deixa eu dar mais uma volta para dar uma certa orientação, né? Dá mais uma volta aqui. Mais 2 voltinhas, pronto, é o suficiente para evitar escapulir. Você corta aqui, você já tem as perninhas colocadas, tá? Então você tem elas já estão alinhadas na lateral, né? Vocês coloquem na lateral da haste, né? Na lateral esquerda e na lateral direita, né? Pronto, 2 aqui. Eu precisei virar para o meu lado, né? Precisei virar para o meu lado. Pronto, virei para o meu lado para ter visão e eu tenho as perninhas colocadas aqui. Então seria basicamente essa. Se você quiser melhorar ainda mais essa colocação, né, você já pode agora colocar uma pontinha de cola aqui por cima. Não é problema nenhum. Tá? Você pode colocar uma pequena cianoacrilato mesmo. Né? Ela vai ajudar bastante na fixação dessas perninhas. Elas não vão sair mais do lugar depois que secar, tá? E quando você puxar essa carapaça aqui para trás, ela vai tender a colar aqui. Então o que eu recomendo para você,
é que você simplesmente faça a curvatura, né? Faça essa curvatura, né? E procura deixar ela arredondadinha mesmo, tá? Ela vai ficar arredondadinha aqui por cima. Não esquece de levar o fio de atado para frente, tá? Eu vou levar o fio de atado aqui para frente, né? Para o indexador do ponto de travamento, que é aqui no olho do anzol. E agora eu tenho ele alinhado já onde eu quero. Eu tenho ele bem alinhadinho aqui onde eu quero. As perninhas também estão aqui na lateral, da maneira que eu quero também. E eu agora posso fazer essa dobra com suavidade. Com suavidade. Eu não vou. Algumas pessoas puxam aqui bastante. Puxam para frente. Eu não vou puxar muito para frente, não. Só vou dar essa curvatura, levar as perninhas para trás e vou dar uma indexada aqui. Mesmo sem enxergar, eu estou indexando no mesmo lugar que estava de pendurada o fio de atado. Dei 3 voltas bem fofa, né? Elas estão bem, essas voltinhas estão bastante fofas. Por que eu fiz isso? Para poder ver se as perninhas estão bem legal na posição que eu queria, né? Se ficou bem colocada ali aonde eu quero, tá? Para mim está muito bom. Ele cai na água, ele caiu na água, vai estar todo aberto, tá? Tá todo ele aberto. Parece que eu prendi uma perninha sem querer. Pronto. Soltei a perninha que eu tinha prendido. Tinha prendido uma perninha aqui sem querer. As 3 voltas estão fofas ainda, né? Então o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou apertar suavemente, tá? E vou rebater aqui para trás para que eu possa fazer um calo. Já expliquei para vocês por que eu faço esse calo aqui na frente. Esse calo aqui ele é bastante intenso, tá? Ele é feito aqui muitas voltas. Você rebate um pouquinho mais aqui e vai acochando o fio de atado junto com a espuma, né? Que ele vai ter como objetivo aqui, né? Fazer vai acochando a espuma para que ela possa criar uma cabeça e manter o olho do anzol exposto. Evitar do olho do anzol ficar... Observa que ele naturalmente já levantou o topete, né? Vocês colocando no ângulo certinho aqui é possível ver, né? Tá na posição certinha. Prontinho. Tem a perninha na posição dela. Ficou legal aqui também, ficou legal. Pô, tá ótimo. Tá ótimo aqui. Tá? Eu posso agora, por exemplo, fazer a finalização, tá? A finalização eu posso fazer usando aquela ferramenta que eu já expliquei para vocês em algumas aulas. É bastante prático e bastante simples, né? É chamada half hitch, tá? Em vez de usar o whip finish, eu tenho mais controle da colocação do fio de atado, já que o olho do anzol está tão coberto. Então eu vou dar 2 voltas aqui, vou girando o half hitch até encostar no olho do anzol, escorrego o fio de atado. 2 voltas no bico do half hitch, vou girando o half hitch até encostar no olho do anzol, enfio no olhar, escorrego o fio de atado até lá. E repito essa operação várias vezes seguidas, para que eu possa fazer um enchimento na maneira que quando eu for colar, né, vai ficar tudo entumecido aqui. Tá? Uma vez feito isso, né, já estaria finalizada a nossa mosquinha aqui. Se você quiser, no caso agora, cabe a gente, né, colocar algo que visualize melhor o bicho, né, dentro da água. Eu tenho uma dificuldade de visão muito grande. Tá? Então eu vou mostrar para vocês uma opção para você poder visualizar, né, esse bicho dentro d'água. É esse material que está aqui, ó. Esse material que está aqui, né, chama-se polipro-yarn. É um cordão de polipropileno. Algumas pessoas já me perguntaram se eu escolho polipropileno porque ele flutua. Eu não estou nem aí se ele flutua ou não. Isso aqui já é uma rolha dentro d'água, pô. Tu acha que um fiapo de polipropileno vai fazer um besouro desse tamanho flutuar? Pô, peraí, né? Vamos deixar isso de lado, né? Então eu posso pegar um pedaço de polipropileno e colocar aqui em cima,
para que eu possa ter uma boa visão, né? Esse tufo pode ser grande, bastante volumoso, ou ele pode ser bastante simplesinho, né? No caso aqui, eu vou fazer ele bastante simples, tá? Em termos de quantidade, tá? Eu já tinha explicado para vocês que eu posso cortar esse polipropileno, geralmente é onde eu prendo ele aqui, né? Nessa parte que está aqui, eu corto ele um pouquinho mais para trás, né? Para poder ter uma marcação, e corto ele aqui com tranquilidade, para poder trabalhar. E eu fico com esse pequeno pedacinho que está aqui, tá bom? Então esse pequeno pedaço que está aqui é o suficiente para que eu possa colocar ele aqui em cima do corpo do nosso besouro, e eu possa passar o fio de atado aqui, né? Vocês podem, a primeira volta é só para posicionar, né? Lembre-se de afastar as perninhas do besouro, para evitar de você prender as perninhas do besouro, né? Se você quiser aqui a segunda volta não aperta muito, tá? E aqui agora você pode puxar, você segura o olho do anzol um pouquinho e vem puxando, né? Aí para ele ficar um curtinho, não muito curto, né? Que afinal de contas eu quero ter essa visão que está aqui, tá? Pronto, já tem aqui, depois eu vou cortar o excesso do lado de cá. Uma vez que eu já consegui colocar no ponto que eu quero, né? Porque esse ponto que está aqui, eu posso inclusive, nesse momento, né, colocar uma pequena quantidade de head cement. Já mostrei para vocês que eu gosto muito de usar um head cement bastante líquido, que é esse aqui, à base de água, ou eu faço uso de um head cement que dá um certo brilho. Já mostrei para vocês em outras aulas também. Como também eu poderia fazer uso de um esmaltezinho da nossa querida Colorama. Tá? Hoje eu vou usar esse esmalte que está aqui. Tá? Eu só quero fixar um pouco na posição. Então, também não estou preocupado que se vai colar ou não vai colar. Eu até prefiro que cole. Tá? Então eu vou tirar o excesso do material, evitar que você carregue pelo pincel uma quantidade de esmalte muito grande, certo? Vou colocar aqui protegido na minha bancada e vou colocar um pouquinho aqui no meio, o suficiente para escorrer, e eu vou agora juntar essas duas partes que está aqui, né? Aqui assim, e vou fazer o cortezinho aqui em cima. Um cortezinho. Prontinho. Fiz o corte, descartei o material, e eu tenho aqui o meu indicador de pique, colocado na sua devida posição. Isso aqui, dentro da água, né, vocês vão ver um ponto colorido, né, em cima do corpo do nosso besouro. Tá? Uma vez que eu já terminei ali a colocação, eu só vou agora fazer mais 2 half widthzinhos aqui, de leve, com o único objetivo de passar cola. Tá bom? Eu aqui já coloquei o primeiro. Coloquei o primeiro half width, segundo half width e cola agora. Pronto, colinha. Um instantinho, por gentileza, eu vou interromper um instantinho a aula. Eu vou cortar aqui, tá bom? Um instantinho só, por favor. Agora eu vou fazer aqui o meu cortezinho, a cabeça. Observem como está bem visível aqui o nosso olho do anzol. Vou colocar um pouco de esmalte também no fio de atado naquele ponto. Um pouco de esmalte. Não é problema nenhum. Aumenta a resistência. Né? Uma pequena quantidade, tem muita esmalte. Tem que tirar com o pincel. Coloca só no fio de atado. Tá bom? Eu vou aproveitar e vou colocar também no fio de atado aqui nas perninhas. De um lado e do outro. Pronto. Vai aumentar ainda mais a vida útil dessas perninhas, que elas não vão soltar. Perfeito? Agora eu vou fazer os cortes de ajuste.
São poucos cortes de ajuste que tem que fazer. Primeiro é a cabeça desse besouro, tá bom? Então, a cabeça vocês cortem mais ou menos 1 milímetro, ou no máximo 2 milímetros à frente do olho do anzol. Tá? Então eu vou suspender suavemente e vou fazer o primeiro corte aqui assim. Pronto. Fiz o primeiro corte e agora eu vou apenas ajustar, cortando o biquinho do lado esquerdo e o biquinho do lado direito. 2 pequenos cortes aqui é o suficiente para poder arredondar. Eu vou dar um peteleco aqui, ó. Observa como está bem firme. A montagem já está feita. E agora é só definir o tamanho das perninhas. O besouro tem pernas pequenas, não são pernas grandes. Então vocês podem encurtar um pouquinho, né? Já que eu cortei tudo no olho, né? Eu vou continuar cortando tudo no olho aqui, de modo que eu tenha as perninhas menores, né? Não precisa ser uma perna gigantesca, que nem eu faço às vezes. Isso aqui vai cair na água e vai chamar a atenção da tilápia, vai fazer atenção, vai chamar a atenção de uma truta, um pequeno dourado que tiver, para quem pesca no Rio São Francisco, embaixo da vegetação lá, é muito comum acertar o douradinho sobe para comer o besouro e outros, imitação de gafanhoto, grilos e etc. Então, opa! Aí está o nosso besouro de espuma ou foam beetle.